Querido irmão, querida irmã, estamos aqui mais uma vez, em nome do Grupo Espírita da Prece, para buscarmos nesta noite refletirmos um pouco mais sobre o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, para que possamos, nos minutos que iremos passar juntos, buscarmos o amparo e o apoio da espiritualidade amiga que se faz presente em nossos lares, nos trazendo a paz, o amparo e o consolo necessário ao nosso crescimento. Conversaremos no dia de hoje sobre um tema extremamente relevante para todos nós. Buscaremos refletir sobre um tema extremamente essencial nos dias de hoje, nos dias em que passamos por diversas tribulações, nos dias em que passamos grandes provações para que possamos ascender espiritualmente. Falaremos hoje sobre a lei de causa e efeito e, sobretudo, sobre a superação dos momentos difíceis pelos quais todos estamos sujeitos. E assim, buscaremos, com o concurso dos nossos benfeitores espirituais, entendermos um pouco mais sobre os flagelos, as dores e as dificuldades, nossas e de nossos irmãos. E para iniciarmos a nossa reflexão, contamos com o concurso do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, como se essa indagação fosse de nós, neste momento tão delicado pelo qual passa a nossa sociedade, pelo qual passa o nosso país, nosso estado e nossas cidades. É como se nós perguntássemos aos espíritos: por que sofrem uns mais do que outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência? Se coisa alguma haverem feito que justifique essas posições, por que uns nada conseguem ao passo que a outros tudo parece sorrir? Se olharmos os noticiários da televisão nos dias de hoje, se olharmos em nossas ruas, verificaremos que essas indagações se fazem até mesmo pertinente aos olhos imprevidentes do ego, da vaidade e do orgulho. Porque ao notarmos à luz da doutrina espírita e à luz, sobretudo, dos exemplos do Cristo através do seu Evangelho, perceberemos que essas indagações, muitas das vezes, são infrutíferas, pois o nosso grande foco, ao nos depararmos com essas situações adversas, são, sobretudo, para o nosso crescimento moral e espiritual. Mas podemos continuar perguntando, ou melhor, podemos continuar acompanhando o raciocínio dos espíritos, ainda no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. A partir do momento em que adquirimos a nossa ascensão espiritual, que assumimos o nosso processo evolutivo, onde assumimos também a nossa individualidade, a consciência de nós mesmos, mas, sobretudo, a consciência de Deus, nós buscamos a reflexão por meio daquilo que é a nossa própria natureza, porque somos todos filhos do Criador. Temos a certeza da providência divina que zela e que vela por cada um de nós. Temos em nossos corações, em latência, a certeza de que por mais que as dores ora nos visitam, elas são passageiras de alguma forma. Ao ponto de que a fé no futuro, realmente ela nos dá essa certeza. É como que se nós nos deparássemos com as provas das mais difíceis e pensássemos, amanhã há de ser outro dia, amanhã tudo será melhor.
e ao observarmos a própria natureza, perceberemos que a própria dualidade do dia e da noite nos traz esse consolo, nos traz esse conforto aos nossos corações. Ao deitarmos em nossas camas à noite, pensamos e rogamos muitas das vezes a Deus que amanhã seja um dia melhor, que amanhã seja um dia mais produtivo, que amanhã essa moléstia não mais esteja no meu corpo, que amanhã eu consiga superar as dificuldades financeiras, que eu consiga aprender a amar e perdoar o meu irmão. Essa certeza, ela sim nos coloca em concurso com o que a doutrina espírita nos esclarece, porque ela explica que tudo se encadeia no universo. Nada acontece ao acaso. Há em tudo uma sequência natural de causas e efeitos, ação e reação. Quando a doutrina espírita nos esclarece, quando os nossos benfeitores espirituais, por meio principalmente das obras psicografadas por Francisco Cândido Xavier, por Divaldo Pereira Franco, Raul Teixeira e tantos outros irmãos que nos precederam e que nos deixaram esse legado, esta obra, esta doutrina, que nos permite consolar nos nossos corações, que nos permitem fazer entender melhor o porquê dos nossos padecimentos, o porquê dos sofrimentos de alguns, como iniciamos o nosso diálogo, suscitando, por que alguns sofrem tanto e outros parecem não sofrer nada? Porque neste momento, onde uma pandemia assola a nossa sociedade, algumas pessoas se encontram hospitalizadas, passando pelo catre da cama, do leito hospitalar, com tantos padecimentos, e muitos, às vezes, se encontram em festividades, quase que ignorando tudo que está ocorrendo entre nós. A doutrina espírita nos ajuda a esclarecer. Buscando, sobretudo, elucidar, sem a revolta da infantilidade, mas, sobretudo, buscando trazer a nós a reflexão e o protagonismo. O que isso pode modificar as nossas vidas? O que essa reflexão pode transformar o nosso cotidiano? Na questão 258 do Livro dos Espíritos, eles nos trazem a seguinte orientação: nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Aqui nos chama a atenção um ponto extremamente importante, uma lei, um conjunto de leis, um conjunto de regras divinas, não as leis dos homens, mas um conjunto de parâmetros que nos cerceia diante da nossa incapacidade de assumirmos, às vezes ainda, a autonomia dos nossos próprios atos. Pela ignorância, muitas vezes, ou pela insistência em permanecermos estacionários. E mais ainda, os espíritos nos esclarecem. Dando ao espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estes tiverem. A partir do momento em que vamos tomando consciência e lucidez sobre o nosso livre-arbítrio, o nosso grau de responsabilidade vai se dilatando e vai, sobretudo, nos trazendo valiosas oportunidades de aprendizado com as mais diversas situações. Então, quando nós assumimos esse protagonismo, temos condições de refletir sobre os nossos equívocos, sobre os nossos desvios e, sobretudo, buscarmos corrigir a nossa jornada e o nosso caminhar. Pela lei de causa e efeito, cada criatura, perante a providência divina, detém uma conta própria, com débitos e haveres contabilizados. Então, isso nos traz justamente a responsabilidade de percebermos que existe como que uma contabilidade divina, que vem registrando
gravando, sobretudo, na nossa consciência. Essa contabilidade divina é gravado na nossa consciência, nos trazendo aí as percepções necessárias para que possamos buscar a perfeição, buscar o progresso, buscar o nosso crescimento. E diante dessas percepções é que a nossa vida vai se transformando paulatinamente. Sobretudo quando nós buscamos entender nesse processo qual é o caminho que deveremos, quais são as escolhas efetivas que deveremos buscar. No Evangelho segundo o Espiritismo, ainda no capítulo 5, os Espíritos nos ajudam a entender um pouco mais sobre essa responsabilidade. De duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se o preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes que importa a distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que o suportam. Percebemos, então, que as dificuldades, as provações, as consequências das nossas atitudes se apresentam diariamente através das mais corriqueiras experiências que nós temos no nosso cotidiano. Sejam as moléstias de ordem física, que às vezes buscamos, através do vitimismo e do desculpismo, atribuirmos a responsabilidade a outrem, seja através das provações, como nós mencionamos, dificuldades de ordem, às vezes, financeira, de convívio social. Sempre buscamos, às vezes, em alguma parte de nossa jornada, atribuirmos a responsabilidade a outrem. No livro Diretrizes para o Êxito, Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, nos esclarece que esse processo de atribuição à responsabilidade é característico da infantilidade ainda espiritual em nosso processo evolutivo progressista. Mas a partir do momento em que vamos tomando consciência, que nós vamos buscando elucidar as nossas percepções, vamos entendendo que essas vicissitudes são aquisições nossas ao longo do nosso processo evolutivo. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder ou por não terem sabido limitar os seus desejos? Quantas vezes ainda permitimos que a nossa estrutura corpórea, o veículo carnal, as sensações da matéria governem o nosso caminhar aqui nesse processo nesse atual estágio evolutivo? Quantas vezes ainda nos equivocamos e nos esquecemos que o pensamento é uma atribuição do espírito. E deveremos, então, ressignificar esse processo. Deveremos permitir que o espírito, a essência divina, comande as nossas escolhas, as nossas ideias, para que assim possamos buscar, sobretudo, suscitar os exemplos do Cristo, o roteiro seguro, para que modifiquemos as paisagens ao nosso redor, para que a imprevidência não mais nos acompanhe, para que a nossa natureza espiritual sobreponha a nossa natureza material. E assim tenhamos condições de vencer o egoísmo, como nos diz Emmanuel no Evangelho segundo o Espiritismo, considerada a chaga da humanidade, um dos vícios mais atrozes que nos colocam frente a frente, nos coloca frente a frente ainda com nossas mazelas, características ainda da nossa jornada aqui na Terra.
Seremos responsáveis por todas as atitudes infelizes perante o nosso semelhante, assim como seremos credores por todo o bem que dispensarmos. Essa contabilidade divina nos dá justamente essa certeza de que se nós plantarmos uma semente de determinada hortaliça, colheremos. Se eu planto uma semente de uma árvore específica, uma árvore de maçã, quando essa árvore, quando esse broto germinar, a árvore crescer frondosa e começar a brotar os primeiros frutos, não irá adiantar, eu consciente desse processo, não irá adiantar querer colher laranjas, peras. É o processo natural pelo qual todos nós somos envolvidos nessa harmonia divina, que tudo governa, que tudo ampara e tudo pacifica. No Evangelho segundo o Espiritismo, também no capítulo 5, os Espíritos nos falam: os sofrimentos devidos às causas anteriores à existência presente, como os que se originam de culpas atuais, são muitas vezes a consequência da falta cometida, isto é, o homem, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, sofre o que fez sofrer aos outros. Nós acreditamos, nós passamos pelo processo da lei de Talião, olho por olho, dente por dente, aonde nós estagiávamos na infância espiritual, onde era necessário um conjunto de leis extremamente severo para cercear as nossas atitudes equivocadas. Nós, por muito tempo, continuamos nesse processo colaborativo de nos envolvermos em delitos e mais delitos por vários e vários processos reencarnatórios. Característico também de um planeta de provas e expiações que ainda nós estagiamos por negligência, por insistência em permanecermos nos equívocos da ignorância e, sobretudo, do egoísmo, que nos impede de avançar. Então, essas relações baseadas nesse processo de inverter, às vezes, ora eu sou credor, ora eu sou devedor, nos permitiram cristalizarmos a nossa mente por muitos e muitos processos reencarnatórios, na ideia de que deveríamos pagar ceitil por ceitil. Mas Jesus, quando chega ao nosso planeta, quando o espírito mais puro e perfeito, como nos diz os espíritos, aquele que nos serviria de modelo e guia, nos traz o perdão como roteiro seguro de transformação social, sobretudo, uma nova era se inaugura no nosso orbe, na nossa sociedade, onde nós poderíamos substituir os equívocos, onde nós poderíamos substituir o passado delituoso por atitudes construtivas, baseada na justiça, no amor e, sobretudo, na caridade. Se foi duro e desumano, poderá ser, ao seu turno, tratado duramente e com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em humilhante condição. Se foi avaro, egoísta, ou se fez mau uso de suas riquezas, poderá ver-se privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer pelo procedimento de seus filhos. Entre outras tantas dificuldades, para nos colocar de volta no roteiro apropriado. Todos esses processos, quando nós buscamos refletir e assumirmos a responsabilidade dos nossos estágios reencarnatórios, quando nós nos arrependemos, quando nós de fato caímos, resgatando a parábola do bom samaritano, quando ele cai em si, quando ele se arrepende, aí começa um novo processo em sua jornada.
Assim se explicam pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra como mundo expiatório as anomalias que apresenta a distribuição da ventura e da desventura entre os bons e os maus neste planeta. Semelhante anomalia, contudo, só existe na aparência, porque é considerada tão só do ponto de vista da vida presente. Aquele que se elevar pelo pensamento de maneira a apreender toda uma série de existências, verá que cada um é atribuído à parte que lhe compete, sem prejuízo da que lhe tocará no mundo dos espíritos, e verá que a justiça de Deus nunca se interrompe. Quando nós, de fato, adquirimos a consciência espiritual, quando nós dilatamos a nossa percepção, de nós assumirmos as rédeas a direção do nosso processo evolutivo, dos nossos estágios reencarnatórios, nós vamos adquirindo maior capacidade de assimilarmos o nosso livre-arbítrio, maior capacidade de entendermos os nossos erros do passado e buscarmos no processo, como nós falamos, da lei de justiça, amor e caridade, vencermos esses estágios delituosos. E nós lembramos, para que seja efetivo esse processo, Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, na questão 919, nos traz uma valiosa contribuição para que seja possível esse processo. Santo Agostinho nos diz o seguinte: fazia o que eu fazia quando vivia na terra, ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara a algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo de guarda que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Percebemos com esta orientação de Santo Agostinho que nós podemos, de fato, assumir esse protagonismo, essa responsabilidade dos nossos atos. E assim passaremos a modificar, de uma vez por todas, o nosso processo de caminhar. E isso se transforma, sobretudo, quando nós temos o entendimento, como os Espíritos nos trazem no livro Céu e Inferno. No capítulo 7, na primeira parte, quando os Espíritos refletem em torno do Código Penal da vida futura, refletindo sobre a nossa conduta perante as leis divinas, sobretudo quando estudamos um pouco mais na terceira parte do livro dos Espíritos e quando reflexionamos em torno dos vários exemplos dos Espíritos que nos trazem no próprio livro Céu e Inferno e nas obras que mencionamos de Chico Xavier, entre outros irmãos por meio da psicografia, que trazem a elucidação, a necessidade de buscarmos esse caminho. Ao infringirmos a lei divina gravada em nossa consciência, é necessário o arrependimento, a expiação e a reparação, porque constituem, portanto, as três condições necessárias para pagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza os travos da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça, não uma anulação. É necessário buscarmos este caminho, de nos arrependermos do passado delituoso. E assim, examinarmos, como nos fala Santo Agostinho, sobre as possibilidades que temos aqui, neste momento, se passarmos em revista todos os dias como foi o nosso caminhar com os nossos irmãos
E lembrando sempre, como nos diz Emmanuel no livro Coragem, quando ele reflete sobre a parábola do bom samaritano, que o caído à beira da estrada, normalmente nós encontraremos esses irmãos dentro dos nossos lares. É no cadinho do lar onde nós teremos um laboratório valioso para buscarmos esse processo de transformação. É no cadinho do lar, é nesse laboratório, no calor das emoções, dos conflitos positivos, onde, através da sinergia, onde aquilo que eu já assimilei ao longo dos meus processos reencarnatórios, onde eu somo com aquilo que o meu irmão assimilou durante os vários processos reencarnatórios, através do perdão sincero, através da ressignificação dos sentimentos, através da transformação das ideias, através da transformação daquilo que nos faz seguir adiante, nós poderemos, então, mudar de uma vez por todas. Jamais percamos a visão da meta superior a que nos destinamos. E com Jesus, empenhemo-nos no culto do amor vivo, criando a felicidade para com todas as criaturas, porque esta mesma felicidade retornará a nós mesmos como consequência do nosso esforço cristão. Se seguirmos os passos de Jesus, nós encontraremos a certeza de consolidarmos o nosso processo de crescimento através do entendimento por meio do trabalho, do entendimento de colocarmos mãos operosas junto da tarefa do Cristo. No livro Família, psicografado por Chico, uma mensagem de Emmanuel, no capítulo 23, Emmanuel nos traz a seguinte indicação: corrijamos agora, atendamos ao aviso do Evangelho, no passo em que nos adverte o Senhor: caminhai enquanto tendes luz. Enquanto se vos concede no mundo a felicidade da permanência no corpo físico, templo de formação das nossas asas espirituais para a ávida e eterna, não procureis o escândalo à distância de vosso círculo individual. Escandalizemo-nos conosco quando a nossa conduta estiver contrária aos princípios superiores que abraçamos. Estranhemos nossos pensamentos, nossas palavras e nossos atos, quando não se afinem com o Mestre da cruz, cujo modelo procuramos e assim, amanhã não teremos a lamentar maiores faltas, alcançando a vitória sobre nós mesmos, em paz com a nossa própria consciência, em plena vida imperecível que nos espera ante o Mestre Senhor. Quando buscamos seguir Jesus, o roteiro é seguro. O roteiro é repleto de luz. É a certeza de que estamos no caminho adequado, no caminho mais favorável ao nosso crescimento moral e espiritual e até mesmo intelectual. Pois, como nos dizem os Espíritos, Jesus, de fato, é o nosso modelo e guia. Para que nós possamos, então, de fato, buscarmos em Jesus a inspiração, iremos fechar a nossa reflexão da noite com uma mensagem do livro Fonte Viva, no capítulo 179, intitulado Reparemos Nossas Mãos. Reaparecendo aos discípulos depois da morte, eis que Jesus, ao se identificar, lhes deixa ver o corpo ferido, mostrando-lhes destacadamente as mãos. As mãos que haviam restituído a visão aos cegos, levantando paralíticos, curado enfermos e abençoado velhinhos e crianças, traziam as marcas do sacrifício. Traspassadas pelos cravos da cruz, lembravam-lhe a suprema renúncia. As mãos do divino trabalhador não recolheram do mundo apenas calos do esforço intensivo na charrua do bem, receberam feridas sanguinolentas e dolorosas. O ensinamento recorda-nos a atividade das mãos em todos os recantos do globo. O coração inspira, o cérebro pensa, as mãos realizam. Em toda parte,
Agita-se a vida humana pelas mãos que comandam e obedecem. Mãos que dirigem, que constroem, que semeiam, que afagam, que ajudam e que ensinam. E mãos que matam, que ferem, que apedrejam, que batem, que incendeiam, que amaldiçoam. Todos possuímos nas mãos antenas vivas, por onde se nos exterioriza a vida espiritual. Reflete, pois, sobre o que fazes cada dia. Não esqueças que, além da morte, nossas mãos exibem os sinais da nossa passagem pela terra. As do Cristo, o eterno benfeitor, revelavam as chagas obtidas na divina lavoura do amor. As tuas mãos, a minha mão, as nossas mãos, igualmente falarão de nós no mundo espiritual, onde, interrompida a experiência terrestre, cada criatura arrecada as bênçãos ou as lições da vida, de acordo com as próprias obras. Se a dor ora nos visita, se as dificuldades ora ferem as nossas mãos, que nós permitamos que elas estejam a serviço do bem e do amor, levando a paz e a esperança. Agradecemos, queridos irmãos, pela oportunidade e que possamos, em breve, estarmos juntos mais uma vez. Que Jesus continue a nos fortalecer e a nos inspirar e que, sobretudo, nós sigamos os seus passos, convictos de que o roteiro fica muito mais leve e suave quando estamos com Jesus em nossos corações, no nosso dia a dia. Muita paz a todos.